Fala galera, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o computador da quarentena. Por causa da pandemia, muita gente nos últimos dias tem migrado para o home office, tem aberto seus próprios negócios e muita gente tem se visto numa situação em que precisa agora, no momento de alto dólar, comprar um computador para poder trabalhar e se sustentar. A última cotação do dólar nesse mês bateu valores aí que variam entre 5,20 e 5,40. Então os preços que eu vou apresentar aqui hoje estão longe dos preços ideais e longe dos preços de há 6 meses, há um ano atrás. Mas para hoje é o que a gente tem de melhor. Além disso, o computador que eu vou apresentar aqui, ele não é um computador para você usar 6 meses, um ano e já sentir a necessidade de trocar porque ele é o mais simples de todos. Não chega a ser isso, mas é um computador de entrada que vai rodar aí os softwares básicos como Word, Excel, navegação de internet, e-mail, talvez alguns programas de edição como Photoshop, Illustrator e coisas do tipo, e talvez alguns jogos mais leves como, por exemplo, o League of Legends. E também lembrando que os valores apresentados variam muito, né? Nós estamos numa época aí perto de feriados, então os preços tendem a ser um pouco mais altos, mas talvez daqui a 1, 2, 3 semanas você encontre preços melhores e também variações. Por exemplo, o processador é o Ryzen 3, que é o que eu vou sugerir aqui, mas ele tem algumas pequenas variações e talvez você encontre um modelo ou outro num preço melhor, com algum cupom de desconto. Então eu sugiro você pesquisar um pouco a respeito. Então as peças aqui são sugestões de preços e modelos em que você pode seguir caso você queira encontrar em um computador que seja razoavelmente bom por um preço razoavelmente bacana, como eu disse, com o dólar desse jeito. Então o primeiro componente que nós vamos falar hoje é sobre o processador. Para ele, eu sugiro que você vá pela linha da AMD, que nos últimos tempos teve um excelente lançamento com o Ryzen, né? E tem preços extremamente competitivos, especialmente na sua linha de entrada. E já que é para comprar um computador novo, vá pela última geração. Por isso eu sugiro que você pegue o Ryzen 3 3200G. Você consegue encontrar esse processador, dependendo da promoção, por aproximadamente R$ 690. E esse processador com 4 núcleos vai ser mais do que o suficiente para, como eu disse, jogar esses jogos mais leves e executar aí as suas tarefas domésticas. Não pense que por ele ser um processador de entrada, ele é um processador fraco. Ele é um processador moderno que consegue sim suportar muito bem, inclusive algumas tarefas mais pesadas, como uma renderização e edição de vídeo. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas dá para fazer? Dá. Esse processador ele contém gráficos integrados, por isso que nessa lista você não vai ver uma sugestão de placa de vídeo. O próximo item da nossa lista é a placa-mãe onde o processador será encaixado. Para ela eu sugiro a ASRock A320M, uma placa-mãe que você encontra por mais ou menos R$ 500. Ela é uma placa-mãe de entrada, mas que contém alguns recursos interessantes, como por exemplo a memória Dual Channel, que vai dar uma acelerada aí caso no futuro você queira colocar mais um pente de memória, mas ela já suporta os processadores Ryzen de última geração e deve ser o suficiente para você ter aí todos os seus periféricos instalados. Nessa placa você também vai fazer o encaixe de uma memória de 8 GB DDR4. Como eu falei num outro vídeo, 8 GB é o mínimo do mínimo para você ter aí o sistema operacional funcionando e conseguir abrir e trabalhar com seus programas sem maiores problemas. Tenha cuidado com algumas pessoas que falam que 4 GB é o suficiente, porque via de regra não é. Como eu demonstrei num dos últimos vídeos, 4 GB é o mínimo para o computador ligar e quando você abre um programa ou outro, a memória já enche e a partir daí o computador tende a ficar bem mais lento. Então você vai investir num computador desse e por causa de um item, por causa de 4 GB de memória, você vai ter um computador que vai te incomodar. Então essa é uma parte indispensável, na minha opinião. Você precisa pelo menos de 8 GB de memória. Essa memória você encontra pelo preço médio de R$ 240. Outro item que, na minha opinião, vale muito a pena você pegar é um SSD de pelo menos 256 GB. Existem modelos menores, mas infelizmente eles acabam enchendo muito rápido. Muita gente hoje trabalha com vídeos ou então baixando alguns arquivos maiores, filmes e coisas do tipo,
ou fazendo a instalação de alguns jogos mesmos que hoje em dia tendem a ser bem grandes. Então 120 GB provavelmente não vai ser o suficiente e rapidinho o computador vai começar a exibir aquelas mensagens de armazenamento cheio. Um SSD com essa capacidade gira em torno aí de uns R$260. Você talvez encontre alguns modelos mais baratos, mas tenha um pouco de cuidado com a qualidade e com a procedência, já que modelos mais baratos do que isso provavelmente têm componentes de baixa qualidade e podem te incomodar no futuro. Para fornecer energia para isso tudo, eu sugiro uma fonte razoável. Por isso a gente vai optar pela GameMax 400 watts, uma fonte que tem a certificação 80 Plus Bronze. Isso significa que ela é uma fonte que vai conseguir suprir o suficiente de energia para todas essas peças, para você não se incomodar, especialmente a longo prazo, já que a tendência é que com fontes e com qualquer componente, ele comece a se deteriorar com o tempo e talvez se você pegar uma fonte que seja mais de entrada ou aquelas fontes baratinhas que muita gente vende aí até 80, 100 reais, isso pode danificar os componentes dentro do seu computador. O preço médio dessa fonte é mais ou menos R$250. Foi o preço mais barato que eu encontrei na internet, mas tem gente vendendo ela a 300, 350, então novamente eu sugiro que você faça uma pesquisa e procure em sites de promoção qual é o melhor preço que você encontra nela. Todas essas peças precisam ser montadas em algum lugar. Por isso eu sugiro que você compre um gabinete, não necessariamente o mais de entrada, porque muitas vezes ele é chatinho para montar, ele não tem componentes de boa qualidade, muitas vezes o soquete para você colocar lá o USB 3 e os botões não são bons. Então eu sugiro que, por exemplo, você pegue um gabinete Knox Modus que custa aproximadamente R$200, mas que já tem alguns recursos interessantes, como por exemplo a conexão USB 3.0. Quando a gente faz a conta desses itens, a gente chega no preço aí aproximado de R$2.140. Todos esses preços são para pagamento à vista e eu não englobei o frete, já que isso varia muito, né? Muitas pessoas têm aí inclusive alguns programas de fidelidade, como por exemplo da Americanas, que é o Prime, ou da Amazon, e conseguem aí frete grátis. Outros não vão querer comprar o computador à vista, vão preferir dividir e aí, claro, eles vão cobrar por isso. Mas na minha opinião, R$2.100 agora, $1 a 5,20 é um preço razoável por um computador desse. E caso você ainda não tenha, você vai precisar com certeza de um monitor e um teclado e mouse. Por isso eu sugiro esse monitor da LG de 21,5 polegadas de LED, que custa aí aproximadamente R$570. Esse é um monitor que tem um painel um pouco superior, que tem um dos melhores ângulos de visão, então é um painel que vai te suprir aí por bastante tempo, especialmente se você precisa ficar longas horas na frente da máquina, não vai cansar a vista nem nada do tipo. Esse é muito bom. E já que você vai comprar um computador novo, não pegue um mouse e teclado de baixa qualidade, o mais barato de todos. Lembre que você vai usar o seu mouse e o seu teclado todos os dias, junto com os outros componentes. Então eu sugiro pelo menos algum aí da Microsoft, um kit que vem teclado e mouse, que custa aí aproximadamente R$110, R$120. Então somando o preço das peças e do monitor e teclado e mouse, a gente chega num preço de R$2.822 com a lista que eu fiz aqui, à vista, e sem levar em conta o frete. Uma sugestão que eu tenho para economizar é você dar uma olhada em comprar a maioria das peças no mesmo lugar. Talvez essas peças sejam um pouquinho mais caras, mas você precisa fazer a conta se vale a pena comprar cada peça em loja separada, porque cada uma é uma garantia diferente, é um prazo de entrega e é um frete separado, então isso pode agregar bastante o custo. E se for possível, compre essas peças à vista. Muitos sites dizem que dividem em 12 vezes, mas que se você pagar à vista você tem 15% de desconto. Mas o raciocínio não é esse. O raciocínio é que se você dividir, você vai pagar 15% a mais, simplesmente por dividir a peça, mesmo que seja em 2 vezes. Eu acredito que com as peças que eu apresentei aqui hoje, você vai ter um computador que vai te suprir por um tempo e que tenha uma opção de expansão. Mais para frente você pode colocar mais um pente de memória, pode colocar uma placa de vídeo se você quiser rodar jogos mais pesados ou se quiser conectar alguma coisa como um segundo monitor para poder fazer multitarefa. Apesar de que muitas placas mãe hoje, dependendo do modelo que você escolher, tem 2 saídas. Então talvez mesmo
com esse computador sem placa de vídeo, você consiga aí conectar 2 monitores. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder, e eu espero que essa lista tenha te ajudado, te dado um norte aí para você escolher a melhor configuração para o seu computador. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.